Olá, seja muito bem-vindo ao programa Empreender com Evandro Moritz. Hoje, 18 de março de 2021. É verdade, estamos ao vivo na Premier TV, o conteúdo não para, é toda semana, toda quinta-feira, conteúdo ao vivo. E ainda tem as edições que são reprisadas, que você pode muito bem assistir. E mais uma vez recebo uma grande convidada, uma grande amiga, segunda vez aqui no programa, já está aqui no cenário, para falar muito sobre uma questão importantíssima. Se fala demais isso no Brasil. Inclusive até se usa um termo, né? Muito comum da gente ouvir, né? Carga tributária. Já ouviu esse termo? Hoje nós vamos falar um pouquinho, mas é dicas, não é muita coisa não, hein? Mas anota tudo. É conteúdo de valor. Até daqui a pouco voltaremos. Olá, estamos de volta, programa Empreender com Evandro Moritz, e nós temos o nosso tema. Sim, já foi debatido com a nossa convidada, já definimos. Na verdade, quando ela esteve aqui a primeira vez, já deixamos no ar, né, que o tema seria basicamente esse. E ele está onde? No nosso famoso quadro do conhecimento, aquele que nós não podemos deixar de buscar sempre, que é o conhecimento. Vamos lá? Vamos ler no quadrinho? Vamos. Dicas tributárias para o empreendedor. Vejam, hein? Dicas tributárias. Olha que assunto fantástico. Assunto técnico, sim, bem técnico, mas eu tenho certeza que você vai captar muita informação interessante hoje. Vamos conhecer novamente, para quem não conhece, ou vamos de novo reforçar aqui o conteúdo do currículo da Ana Paula Haskell, que está aqui novamente no cenário, está aqui novamente no programa Empreender. Vamos ler um pouquinho aqui do breve mini currículo da Ana. Vamos lá. Mestra em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina. Título importante, gente. É com muito suor para ter o mestrado. Não é fácil. Pós-graduada em Contabilidade e Direito Tributário. Contadora. Consultora contábil e tributária nas áreas de imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica e outros impostos e contribuições federais. Desde 2014, palestrante, representando o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Santa Catarina. E por diversas outras empresas, com mais de 200 cursos ministrados em mais de 20 cidades do Estado de Santa Catarina, com ênfase nas normas contábeis, atualizações tributárias e legislação tributária federal. Professora de ensino superior no curso de Ciências Contábeis e professora de cursos de pós-graduações com aulas ministradas em todas as regiões brasileiras pela instituição BSSP, como também professora do curso de pós-graduação da Unicamp. Gostou do currículo? Mas ela continua estudando, ela me fala que ela não consegue parar. É isso, Ana? Ana, meu muito obrigado, porque de forma voluntária você vem contribuir com muito conhecimento aqui no programa. Agradeço muito e gostaria que você novamente desse um alô aí para o nosso telespectador. Tudo bem, Evandro? Tudo ótimo. Obrigada pelo convite, né? Obrigada à Prime TV, né? Por abrir esse espaço para que a gente possa trazer esse conteúdo tão importante para você, empreendedor, né? Porque, na verdade, a questão tributária, você falar de tributação, não pode estar longe do nosso negócio, tem que estar muito perto e você tem que entender e compreender para que você possa, inclusive, usar isso ao seu favor, né? Então, você, empreendedor, além do processo de entender do teu negócio, também entender das características tributárias é essencial para que você possa dar um passo muito interessante, muito importante para que tenha um sucesso na carreira, né? No seu empreendedorismo, né? Sim, então, esse tema, falar de tributação, compreender esse processo é muito importante, né? Ana, você está com a agenda sempre cheia, aulas, cursos, né? Mas você percebe em vários lugares que você vai, inclusive empreendedores novos, né? Novos empreendedores. Sim. E que é importante ele ter noções, né? Sim. Mesmo talvez ele não frequentou um curso que você ministrou, mas ele tem que buscar esse conhecimento, ele tem que ter um pouco de conhecimento. Sim. Então essas noções tributárias na hora de empreender, ele precisa conhecer. Quais seriam assim as principais, ou pelo menos
quais as dicas principais nesse primeiro bloco aqui do programa, né? Como é que ele pode empreender com essas noções tributárias, né? Primeira coisa, quando você decide empreender, você tem que compreender que aquela empresa, aquela pessoa, que é uma pessoa jurídica agora, ela tem que ser segregada da tua pessoa física, né? Então você tem que segregar a receita, os custos daquela empresa de você, pessoa física, né? Então é uma outra pessoa, né? Então você tem que separar essa circunstância, inclusive para não ter o quê? Uma confusão patrimonial. Isso é muito importante, já está no teu planejamento, no teu cotidiano, para que você possa compreender qual é a receita real da tua empresa, qual é o custo real da sua empresa, né? Também é interessante e importante eu compreender qual é o meu custo como pessoa física e como pessoa jurídica, como pessoa, essa segregação. Lógico que o resultado da tua empresa, ele vai vir para você como pessoa física, né? Mas você tem que entender e separar o que é essa receita de pessoa jurídica, o que é essa necessidade da pessoa física, para que isso esteja claro, inclusive para que a gente possa compreender numa possibilidade que a empresa não está indo muito bem, né? Então isso é importante, né? Então às vezes você tem mais do que uma atividade, além da empresa, eu sou, por exemplo, uma funcionária de uma empresa, ou eu faço um outro tipo de atividade. Então a empresa é uma renda extra, por exemplo, né? Ou é a minha renda principal e eu tenho outras rendas. Então se você não consegue inicialmente segregar e verificar qual é a receita, qual é o custo individual dessa tua pessoa jurídica, né? Isso pode trazer um problema futuro, né? Então você tem que ter isso muito claro, saber que você tem que separar a receita e despesa da pessoa jurídica da pessoa física, né? Isso é o principal ponto para a gente começar a compreender qual é o valor, o que está gerando de resultado, o que está gerando de receita, de faturamento, inclusive custos, né? E inclusive, né, Evandro, por exemplo, tu vai trabalhar com uma empresa quando você tem inúmeros processos ou inúmeros produtos, né? Você inclusive separar o custo e receita desses produtos, né? Porque você pode verificar que talvez um produto que você está vendendo, comercializando, produzindo, ele seja vantajoso para a sua empresa e um outro não. Se tu tem tudo isso misturado, né, você não consegue identificar. Né? Agora, muito legal, muito interessante, porque isso é um problema, às vezes até reincidente, que o empreendedor, ele coloca tudo no mesmo bolso, coloca tudo no mesmo caixa. Então, e nós já falamos isso aqui no programa algumas vezes, porque isso eu tenho observado em pequenas empresas, a mistura, né? E aí você não consegue mensurar o resultado realmente do teu CNPJ. Sim. Se ele é realmente rentável o negócio, né? Exatamente. E aí você mistura tudo a pessoa física, né? Inclusive leva a conta da pessoa física para a conta da pessoa jurídica. Isso é um erro, assim, gente, é gravíssimo isso, né? Eu até falo, só que infelizmente é muito comum isso acontecer, né? Então, quero empreender, quero fazer o meu negócio, separa, segrega, até para você perceber que talvez esse teu negócio, por mais que seja o teu sonho, isso tem que ser ponderado e balançado, né, Evandro? Perfeitamente. E não está tendo um resultado. E aí, qual que vai ser a tua posição diante disso? Agora, se você deixa tudo num bolo, você não consegue identificar, né? E você, inclusive, não consegue identificar o passo que você tem, que você pode crescer, né, para frente ou para trás. Então, a necessidade de compreender o custo, receita, faturamento, despesa de toda a tua empresa separado da pessoa física, né? É importante para que a gente possa, inclusive, dizer, olha, até aqui eu vou, daqui para frente não, né? Então, a gente tem esse processo, né? Empreender, a gente quando começa a empreender, a gente acha que tudo vai dar 100%. A maior parte dos nossos negócios, eles não dão certo e um dos principais motivos é falta de planejamento. Planejamento é necessário você separar e você ter ciência dessa tua receita, você ter claro qual é o seu objetivo. E até a gente comentou no outro momento, né? Que quando você vai empreender, muitas vezes eu sou muito bom naquele ofício, né? Eu sou uma pessoa que é um bom marceneiro, né? Eu sou bom nisso. E quando você vai empreender, você tem que ter novas habilidades. E aí você tem que estudar, né? Uma coisa que a gente gosta muito de fazer, né, Evandro? Tem que estudar e faz parte. Tem que estudar a parte administrativa, tem que estudar a parte contábil, é essencial para você. Tem que estudar a parte tributária, porque algumas vezes, em determinadas circunstâncias, você pode ter uma situação favorável a você. Então, você tem que compreender essas possibilidades, né? E a gente está aqui com essas dicas, né? Que talvez podem trazer um benefício muito favorável, um benefício muito interessante para você, né? Muito bom, porque a gente começa o programa já reforçando essa questão
do planejamento e dessa divisão, né? Porque também eu, pessoa física, eu coloco um recurso meu como um capital inicial naquele negócio. E aquele dinheiro tem que voltar. Sim. De preferencialmente sendo remunerado, melhor remunerado daquilo, né? Ou corrigido, né? Pelo menos, né? Daquele valor que eu coloquei. Então esse dinheiro tem que voltar. Então eu acho que o programa inicia com uma parte mais conceitual e reforçando a importância de você enxergar o teu CNPJ diferentemente da tua vida pessoa física, né? Não misturar isso é importante. Nós vamos ver até aqui uma questão do enquadramento, onde vai ficar um pouquinho mais claro essa sua trajetória inicial. Mas reforço, o planejamento ele está sendo exigido para qualquer tipo de negócio. Talvez a dimensão dele que seja diferente. Você vai planejar muito para um negócio de alto risco, com alto valor de investimento, onde você não vai conseguir ter o produto tão rapidamente disponível para o mercado ou a sua prestação de serviço. Mas o planejamento é essencial. E nós estamos falando aqui também do planejamento tributário, né? Nós vamos envolver um pouco na nossa conversa, um pouco falando sobre o planejamento tributário também, que é essencial. E o planejamento financeiro também, ele está junto aí nesse circuito. Mas, Ana, é muito importante, então, em tentar enxergar os tipos de enquadramentos possíveis, porque eles influenciam diretamente na questão tributária, correto? Sim, correto, corretíssimo, Evandro. Então, a partir do momento que você decide, vou abrir o meu negócio, né? Vou viver esse meu sonho de empreender, né? Porque a gente tem muito isso atrelado como uma realização, isso é fantástico, né? E realmente, quando você começa a fazer alguma coisa que você ama, é outra coisa, né? Então, o empreender está muito ligado a esse sonho, né? Só que você não pode deixar esse sonho virar um pesadelo, né? Não Sim, pode, exatamente. né? E quando você vai decidir empreender, você vai pensar na possibilidade aí da pessoa jurídica. Quando você tiver a circunstância de ter a habitualidade, né, de você prestar um serviço ou de você, por exemplo, vender uma mercadoria, oferecer algo a alguém ou a um grupo de pessoas, você tendo essa habitualidade, essa constância, existe a obrigatoriedade de você aí abrir esse negócio como uma pessoa jurídica com aspecto aí de você segregar essa receita, faturamento, como a gente comentou anteriormente. Né? A partir do momento que você, ok, vou abrir o meu negócio, você tem aí, via de regra, 4 possibilidades tributárias. Aqui a gente vai entrar numa questão mais técnica que é necessário, tá? A gente anota aí porque é importante, dentro dessas 4 questões tributárias, você vai escolher o que é melhor para você. E é um planejamento tributário que você vai fazer. Lógico, em composição do teu planejamento estratégico, planejamento financeiro, como o Evandro comentou, que as coisas não estão segregadas, né? Estão separadas no planejamento. Tu tem que fazer o teu planejamento em conjunto. Esse é um dos motivos que as empresas também acabam percebendo e não tendo um resultado favorável, querendo desmembrar esses planejamentos, né? A empresa é uma coisa só. Ela tem que fazer e olhar os planejamentos unidos, né? Porque é a mesma empresa, né? Então, quando você vai olhar para um planejamento tributário, você tem 4 possibilidades de tributação. A mais comum quando você inicia um processo em relação ao empreender, né, empreendedorismo, é a questão da tributação do Simples Nacional. Essa tributação do Simples Nacional, como o nome já diz, ele tem uma simplificação tributária, porque ele tem a questão de você tributar em uma única guia, você ter, via de regra, uma tributação mais baixa, um percentual de tributação mais baixo. E o Simples Nacional tem uma submodalidade que é conhecida como CIMEI, que é a sistemática de tributação ao microempreendedor individual. Então, inicialmente, um processo de um novo negócio, geralmente ela começa com essa forma de tributação, né? E daí você tem enquadramentos para cada circunstância. Tem vários pontos que você tem que ponderar para que você possa ser uma empresa optante pelo Simples Nacional, né? Então, entre elas, por exemplo, depois a gente vai falar até um pouquinho mais, né? Para que você possa ser um microempreendedor individual, você tem várias características, além de ter um faturamento dentro do ano calendário de 0 até 81 mil reais, né? O Simples Nacional, você tem um faturamento aí de 0 a 4 milhões e 800 mil. Então, o Simples Nacional, você tem uma circunstância de você optar, é uma questão de opção, tá?
não é nenhuma obrigatoriedade, você tem que ter uma atividade permitida e tem que ter as características permitidas a esse sistema de tributação. E ele tem, via de regra, uma tributação mais baixa, mas ele tem um limite de um faturamento que você pode estar nessa simplificação de tributação. Depois você tem o lucro presumido, né, que você também tem as circunstâncias de algumas possibilidades específicas de optar, que de forma muito resumida é você aplicar presunções pré-estabelecidas pela Receita Federal do Brasil sobre a tua receita. Tá? E o lucro real, né, que você tem a circunstância também de você tributar sobre o teu, inicialmente, o resultado contábil com as suas adições e exclusões. É que você sai aí de um resultado contábil para iniciar o teu processo de tributação. Além disso, Evandro, a gente tem o lucro arbitrado. Certo. O lucro arbitrado, via de regra, pessoal, é uma imposição legal porque você fez alguma coisa irregular. Mas há circunstâncias muito específicas aí que você pode optar por um planejamento tributário de arbitrar essa circunstância, tá? Então, quando você fala de um enquadramento tributário, você pode pensar em Simples Nacional, lucro presumido, lucro arbitrado, dependendo da circunstância, é uma imposição legal ou opção, mas é muito específico, e o lucro real, tá? E aí, as principais e as iniciais formas de tributação, até pelo processo um pouco mais simplificado, é você caminhar inicialmente pelo Simples Nacional. O Simples Nacional tem uma submodalidade do CIMEI. Um detalhe, o planejamento ele é importante desde o início. Por quê, pessoal? Tem circunstâncias e possibilidades que você, inclusive, pode ver uma vantagem em um lucro presumido, ser mais vantajoso que o Simples Nacional. Isso pode acontecer? Pode, vai depender do quê? Da atividade e do faturamento que você tem. Tá? Legal, né? Isso é muito importante. Você já apresentou até uma divisão muito bacana aqui no início do programa, e a gente até vai começar, digamos assim, pelo MEI, né? Pelo MEI. Microempreendedor individual, Uhum. porque isso cresceu muito no país. Exato. Evoluiu, facilitou, formalizou muitos negócios, eu acho também isso interessante. E muitas pessoas talvez se enxergam de uma maneira muito melhor, porque realmente eu sou empreendedor, eu tenho meu CNPJ. Uhum. Isso também eu vejo com bons olhos. Nós vamos fazer um breve intervalo e a gente deve, provavelmente então a gente deve, né, voltar falando um pouco sobre o MEI. Ótimo. Aí daqui a pouco a gente já vai fazer aquela ponte para o Simples, né? Perfeito. Que é aquele enquadramento, né? Mas eu só tenho a elogiar a forma como a gente se propiciou ou se aproveitou do MEI. Eu acho que muita gente conseguiu se enxergar melhor como empreendedor nesse caso, né? Sim. E é uma forma interessante que você vai explicar um pouco mais aí. Nós vamos fazer um breve intervalo, aí também apoiando aí o programa, está no intervalo aí Café Grãos do Brasil, a empresa Asamed, distribuidora de produtos médicos. Vamos fazer um intervalo e voltaremos em seguida com mais conteúdo para todos nós.
Olá, estamos de volta. O programa é Empreender com o Evandro Moritz. Isso aí. Hoje nós temos realmente muito conteúdo técnico. Tá anotando tudo? Anota aí. Pega o contato da Ana depois. É muito importante, gente. Quero agradecer aí o apoio do Café Grãos do Brasil. Vocês assistiram um intervalo aí. Deu vontade de tomar um cafezinho? Apareceu umas imagens bonitas, né? E também agradecer a Zamed, grande Zamed, distribuidora de produtos médicos, aqui de São José, são empreendedores aqui da nossa terra, grande empresa, um abraço a todos, obrigado pelo apoio ao empreendedorismo. Esse programa também está sendo rodado no meu Facebook, você pode até fazer uma perguntinha lá, um comentário, pode fazer, tá? Esse é natural aí, para quem está assistindo, tiver uma dúvida, e se for possível a gente responde tudo, lógico, né? A Jennifer está assistindo, parabéns pela escolha do tema, está parabenizando, obrigado Jennifer. A Jennifer é assídua aí, toda semana assistindo aí, te agradeço muito. José Assis Vieira, o Assis, grande Assis, meu amigo, parabéns pelo programa, grande abraço Evandro, tá? Joia. Vocês demais aí que estão curtindo, mas quiserem fazer algum comentário, fica à vontade, entra lá no meu Facebook, está rodando lá, e aí a gente comenta aqui, né? A gente discute um pouco mais. Como eu falei antes do intervalo, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o MEI. Você não abriu o seu MEI ainda? Ou já tem o MEI? Nossa, foi um sucesso. Na minha visão, gente, na minha visão, assim, foi um sucesso. Vejo, sim, com bons olhos, com otimismo, a quantidade de MEIs que nós temos no país hoje, tá? Inclusive, até falei um pouco antes do intervalo, falei para a Ana aqui, como é bom o orgulho daquele pequeno empreendedor, eu tenho meu CNPJ, chega até a imprimir lá, né, o cartão CNPJ, mas tem que tomar cuidado, tem que fazer a declaração anual de todos os recebíveis, entra lá no portal do mês, tem que ir lá declarar tudo que você recebeu, tá bom? Olha que satisfação emitir a nota fiscal, que bacana que é o teu negócio ali, ó, formalizado. Nós temos várias categorias, até a Ana vai explicar um pouquinho mais, esse enquadramento MEI, né, essa grande oportunidade de você empreender, valores de faturamento, e depois que cresce o MEI vai se transformar em outra empresa, num outro enquadramento, né? Mas vejam que eu vejo isso com muito sucesso, Ana. Não é verdade, Ana, em relação ao MEI, veio facilitar, veio formalizar muitos negócios informais e, ao mesmo tempo, estimular o empreendedorismo? Com certeza, Evandro. Eu acho que o microempreendedor individual, ele vem com essa característica, né, de você formalizar, de fato, o seu negócio, de você montar o processo do empreendedorismo desde o início, desde as suas características como pessoa jurídica, né? E a oportunidade de você abrir um microempreendedor individual, ele traz a circunstância e a possibilidade de você ter vários benefícios, né? Só que, em contrapartida, já vou trazendo como até o Evandro comentou, né? Você tem obrigatoriedades, né? Então, tem benefício, mas também tem que fazer algumas questões específicas, né? Então, você, a partir do momento que abrir um microempreendedor individual, o Evandro até já comentou, né? Você pode fazer isso direto no teu portal do próprio empreendedorismo, né? Do empreendedor individual, né? E aí, nessa circunstância, você abriu esse CNPJ, você também tem que fazer todas as circunstâncias no teu município ou estado, se for necessário. Muita gente abre o CNPJ e tá tudo certo. Não, gente, tem que também fazer a circunstância de você cadastrar isso no teu município, tá? Ou no teu estado, se você for venda de mercadoria, por exemplo. Se você só for prestador de serviço, né? Ou venda de mercadoria, então você teria que ter a tua circunstância regularizada no teu município e também aí no estado, se for revenda de mercadoria também, tá? Então, às vezes, assim, eu só tenho o CNPJ, tá tudo certo? Não, tem que dar mais um passinho, tá? Outro detalhe também que o Evandro até já comentou, né? Você que tem um microempreendedor individual, você tendo receita ou não tendo, tá? Você tendo um faturamento, a tua tributação, né? Você tendo uma receita oferida mensalmente ou não, mensalmente você tem que pagar uma taxa, né? Correspondente por você estar cadastrado como microempreendedor individual. E tendo faturamento ou não, as pessoas esquecem. Então, essa taxa mensal, que é um percentual de 1% sobre o salário mínimo, mais um percentual de ISS ou ICMS, se for prestação de serviço ISS, se for venda de mercadoria ICMS, né, uma parcela, uma taxinha super baixinha, né, em relação mensal, tendo receita ou não, você tem que recolher isso.
E outro detalhe, declaração. O microempreendedor individual tem uma declaração anual que ele deve apresentar à Receita Federal do Brasil. Essa declaração, ela tem que ter toda a receita, todo o faturamento que você tem no ano calendário anterior. Então, por exemplo, agora em 2021, eu apresento a receita que eu obtive no ano de 2020, né? De forma obrigatória. As pessoas esquecem, tem multa, pessoal. Não deixem de fazer essa declaração, ela é obrigatória, tá? Então você tem que fazer essa declaração de forma aí mensal. Então você recebe o benefício de você ter um CNPJ, de você poder ter a tua nota fiscal, de você ser uma pessoa jurídica. Olha que bacana isso, né? Em contrapartida, você tem que pagar de forma mensal, existindo o faturamento, e a sua declaração é para o microempreendedor individual. Ela se chama DANS-CIMEI, essa declaração, tá, gente? É uma declaração anual. E aí, para que você possa usufruir de ser um microempreendedor individual, um MEI, você tem algumas características específicas, tá? Primeira coisa, você não pode participar de outra pessoa jurídica. Então, se você é um MEI, essa é a tua única questão, a única pessoa jurídica que você pode participar. Teu nome não pode fazer parte de uma outra sociedade. Perfeito, você não pode participar de outra sociedade, em nenhuma hipótese, nem como administrador, nem como sócio, nem como titular. Sim. Tem que ser a única empresa. Eu posso ser, por exemplo, funcionária de uma outra empresa? Tranquilo, você pode. Mas você não pode ter outro CNPJ vinculado ao seu CPF, né? Ao seu nome, nem como sócio, nem como titular, tampouco ser aí como participar de outra pessoa jurídica. Bastante atenção. E a Receita, ela te exclui desse regime se você fizer alguma infração, né? Legal até, inclusive, Ana, que quando você paga essa taxa no mês única, São José está em torno de R$60, se eu não me engano. Ali já está o INSS, que é um benefício que você pode usufruir caso você precise. Exatamente. Porque além de você estar recolhendo o INSS, né, para a sua aposentadoria, caso aconteça algum acidente ou você precise se afastar, você recebe benefício. Sim, acidente de trabalho. Exato. E as mulheres que ficarem grávidas também têm esse direito, né? Que é uma circunstância, desde que você pague direitinho, né? Tem que pagar em dia. Tem que pagar em dia, porque senão você perde benefício. E então, tudo no site, é bem simples de fazer, né? Super simples. Assim, um detalhe interessante que as pessoas talvez não saibam, né? Que isso é importante, tá? Quando você vai abrir um MEI, você pode procurar um contador. Se esse contador tiver a sua empresa no Simples Nacional, ele tem a circunstância de te atender de forma gratuita. Então, o processo de você abrir o teu CNPJ, busque um contador. Esse primeiro contato você tem de forma gratuita. Você pode buscar esse profissional, né? Porque as empresas, depois de vai entrar nisso, né, que estão no Simples Nacional, e a contabilidade que está nesse formato, para que ela possa usufruir, ela tem que fazer isso de gratuito para vocês, microempreendedores individuais, né? Que é fazer a abertura, né, desse microempreendedor individual e a primeira declaração. Depois você teria que sim contratar esse profissional, tá? Sim. Detalhe importante, Evandro, que as pessoas, que não há uma obrigatoriedade, mas é importante, tá? O MEI, o microempreendedor individual, ele não tem, é a única pessoa jurídica que não tem a obrigatoriedade de manter uma contabilidade regular. Ele não precisa. Mas o faturamento ele precisa saber, porque, no entanto, que você faz a declaração. As notas fiscais emitidas, que ele vai fazer o somatório do seu faturamento. Exatamente. E aí, talvez, é interessante você manter a contabilidade, mesmo não sendo obrigatório, para liberação de empréstimos, que às vezes é exigido, né? Para que você possa abrir uma conta de pessoa jurídica, algumas instituições pedem, outras não. Legal. Né? Que daí você tem essa situação da formalização. E outro, você já começa também a ter corpo de pessoa jurídica fazendo a contabilidade, né? Mas não é obrigatório, tá, gente? Mas se quiser, daí esse é um trabalho que você daí contrataria um profissional da área contábil, né? É muito interessante porque abriu as portas para a formalização, mas o que eu percebo muito, até pequenos empreendedores que entram em contato comigo, é que ele tem uma outra atividade. Ele é funcionário de uma empresa, mas ele tem lá o seu MEI. É muito entendeu? comum. Então, como isso é bom, gente, como é legal você, assim, eu sou empreendedor. Sim, eu tenho duas fontes de renda, né? Eu recebo lá pela outra empresa que eu sou funcionário, mas eu tenho um MEI e estou tocando meu negócio. Daqui a pouco, né, vai crescendo lá o faturamento e a empresa vai se transformar numa outra empresa, enfim, num outro enquadramento. Então, gente, isso flexibiliza demais, né? Sim. A formalização, o CNPJ,
a carreira empreendedora. Formaliza muito e facilita muito, né? Sim, com certeza. E o MEI, gente, ele tem essa ideia, né, de você começar, né? E aí, para que você possa também optar por esse regime, você tem que trabalhar de forma individual, você tem que ser um empresário individual. Então, né, você tem essa característica jurídica. Então, você é um empresário individual, você trabalha individualmente. Mas eu posso ter funcionário? Pode. Você pode ter um funcionário, né? Um funcionário você pode ter. Pode ter um estagiário. Pode ter também, porque tem vínculo com o CNPJ, pode ser um estágio também. Pode, não tem nenhuma vedação em relação a isso. Daí, nessa circunstância, existem atividades que são permitidas, né? Não são todas, né? São atividades que você pode executar. Daí, existe literalmente uma lista de atividades, tem né, Evandro? Tem. Daí, quem são aí? Mecânico, então veja, sempre é a ideia do profissional individual, né? O mecânico, quem vende artesanato, então são essas estruturas que podem, né? Açougueiro, que podem... Manicure, pedicure, cabeleireiro, né? Isso pode... Prestação de serviço, tem serviço de treinamento. Treinamentos, assessoria exato. gerencial também tem. Então, daí essa situação, quando você tem a individualidade, né, de você exercer a sua atividade, são atividades permitidas, tá? Eu vou falar uma coisa muito técnica aqui, mas é onde está essa lista, né? Certo. Então, essa lista, ela tá lá no site do microempreendedor individual, você pode, inclusive, fazer a busca, né? E também tá, acho que é mais tranquilo falar aqui, né? Senão eu ia botar uma legislação aqui, acho que fica... Não? Posso falar? Pode falar. Também na resolução, se você quiser anotar aí, resolução do CGSN número 140 de 2018. CGSN, Comitê Gestor do Simples Nacional, 140 do ano de 2018. Lá no final dessa legislação tem uma lista, um anexo, literalmente, inclusive com quinais, né, que você pode optar aí por esse microempreendedor individual, né? Legal. Então, você é empresário individual, você tem essa característica individual de trabalhar, pode ser empregado, não tem problema, não pode participar de outra pessoa jurídica, tá? Nunca esqueça disso, não pode ser titular de outra pessoa jurídica. Ter um funcionário também são as características básicas. E o faturamento no ano calendário, né? Você pode, no ano calendário, ter um faturamento aí dentro de janeiro a dezembro até R$81 mil. Que é o limite. E depois disso, se faturar mais, está crescendo, aí já tem que começar a pensar. Aí nós vamos partir para o outro bloco, falando um pouco mais do Simples, né? Da optante do Simples, como que a gente pode, então, ingressar no Simples, como é que vai ser a questão de tributação. Mas, enfim, a empresa cresceu e você vai ter que assumir outros compromissos, não é verdade? Mas isso tudo nós vamos falar daqui a pouco, vamos fazer mais um intervalo, é bastante conteúdo. Anota tudo, voltaremos aí em seguida.
Olá, vamos empreender aí com o Evandro Moritz? Vamos lá, né? Não pode faltar apoio para isso, né? Por isso que eu estou aqui toda semana com muito conteúdo, desde o dia 20 de agosto de 2020. Nós não paramos, você não pode parar, nós temos que tocar, buscar conhecimento, trabalho, independente de qualquer tipo de barreira que você porventura possa vir a ter, nós temos que tocar, não tem outra opção, não é verdade? Nós temos que seguir em frente. Falamos muito do MEI, não é verdade? Se você não abrir o MEI, uma grande oportunidade, bem fácil. O custo é baixo, gente, e as oportunidades para você empreender com formalidades são muito boas. E aí você abriu o MEI, não é verdade, Ana? Abriu o MEI, foi faturando, tem que emitir notinha fiscal, não adianta ficar só recebendo dinheiro na conta sem emitir a nota. Isso fica um lastro lá, tem que tomar esse cuidado, tá bom? Não pode ficar aí trabalhando, recebendo depósito e não ter nota fiscal, tem que ter nota fiscal, tem que emitir. E é bom para você. Você comprova, na verdade, Ana, comprova o faturamento lá, ó, faturei tanto, você tem uma renda. E essa renda pode propiciar, inclusive, outras linhas possíveis, né, de crédito, inclusive, porque você mostra lá, ó, eu estou tendo renda. E aí você faturou. Quando você foi fazer a conta lá na metade do ano, Ana, deu mais de 81 mil. Meu Deus, passou do limite. O que eu faço agora, Ana? Liga para a Ana para ela resolver. Não é bem assim. Ana, isso acontece. Acontece muito, né, Evandro? Então, assim, uma coisa também que o Evandro comentou aqui, que eu acho importante a gente comentar, esse lastro, né? Certo. Tem uma situação, gente, a gente nunca pode pensar que quando você abre uma pessoa jurídica, quando você trabalha com receita, quando você trabalha com circunstância de receber dinheiro em conta, né? Existe também cruzamentos de informações. Sim. Esse lastro, gente, ele é muito amarrado. Se você usa maquininha de cartão de crédito, aqui tem muita gente caindo nessa, Evandro. No sentido, por exemplo, olha, se você está dizendo para a Receita que você faturou lá 50 mil reais, ainda lá, estou lá no MEI, né? E você tem na tua maquininha de cartão de crédito que você faturou 60, a Receita já sabe que você faturou 60 mil. Tudo comunicável. Já é comunicável, já é o cruzamento de informações. Não adianta não falar para o contador que vai fazer essa declaração, porque a Receita já sabe. Então, esse cuidado da nossa Receita, ele é muito importante, porque você planejar um desenquadramento do microempreendedor individual antes que a Receita bata na sua porta, ele é muito mais interessante, porque se a Receita perceber que tu teve esse faturamento maior e você não declarou, ela vai te multar e ela vai te retirar desse regime tributário retroativamente. Ela pode fazer isso se você omitir receita, por exemplo, né? Então, bastante cuidado, você não está isolado, existem muitos cruzamentos de informações e nessa circunstância, procure o contador como uma pessoa que para te ajudar, um parceiro, né? O contador, ele tem essa circunstância de ter essa parceria. Alcancei a minha receita acima de 81 mil reais e o grande detalhe, um planejamento tributário, essa decisão tem que ser feita antes, tá? Porque está chegando ali perto, você tem mecanismos e circunstâncias que você pode optar para não ter um reflexo desfavorável à sua empresa, tá? Porque o que vai acontecer? Então, estou chegando aí perto do meu faturamento de 81 mil reais, lá em 2000, no ano anterior, já vi que estava muito próximo, você já em janeiro do próximo ano calendário já diz, olha, Receita, eu não quero mais ser MEI porque eu já estou chegando num teto e aí, consequentemente, se a tua atividade é permitida, você vai direto para o Simples Nacional, que é uma tributação simplificada, né, também, só que ela é um pouquinho mais específica do que o microempreendedor individual, ela é mais técnica, na verdade, né? Então, assim, você está chegando perto, já em janeiro do próximo ano, já faz essa opção. Por quê, gente? Se você deixar estourar, se você chegar a esses 81 mil reais de janeiro até o mês correspondente, se você ultrapassar esses 81 mil reais até 20%, tu tem um efeito de exclusão janeiro do próximo ano calendário. Interessante, né? Se for mais do que 20%, 81 mil mais, a Receita te obriga a voltar a janeiro do mesmo ano calendário e tributar tudo com juros e com multa. Tá? Então, por isso que se você está batendo aí os 81 mil reais, senta com o teu contador para que você possa fazer esse planejamento e dar esse passo no mês de janeiro. Essa opção é feita em janeiro, né? Outros fatos que te tiram desse MEI, né?
É atividade vedada, contratação de segundo funcionário, alteração de empresário individual para uma empresa limitada. Então, às vezes, são estratégias de planejamento tributário. Né? E quem te ajuda? Nossos contadores, né? Nossos parceiros aí. Então, você falou um profissional agora, a importância desse profissional nesse momento. Que você realmente vai ter obrigatoriedade de um contador. Exatamente. E que essa obrigatoriedade ainda pode usufruir do conhecimento dele para te apoiar num planejamento. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Porque daí ele entra até como um assessor, né? Com certeza. Então, quando você vai contratar, tem que tomar esse cuidado. Você está contratando por uma obrigatoriedade ou é um parceiro do teu negócio? Eu acho que eu entendo dessa forma. Sim. O contador tem que ser um parceiro do negócio. Evandro, e assim, a gente sempre tem uma relação de profissionais, né? E toda vez que alguém Ana, eu quero um contador, porque o meu trabalho é treinamento, educação e consultoria, assessoria. Então, esse é o meu trabalho, né? Apesar de ser contadora, eu não exerço atividade de contabilidade, né? E quando perguntar, Ana, eu quero que você faça minha contabilidade, esse não foi o nicho de mercado que eu quis atuar, né? E eu sempre falo, procure um profissional que você consiga ter uma relação, que você se identifique, isso faz sentido para você, né? Porque ele é o teu parceiro, ele não é uma obrigação. E se você pega esse profissional na hora certa, você inclusive tem circunstâncias de inibir um prejuízo imenso. Imagina, eu estou agora no mês de março, e tenho que desenquadrar, por exemplo, lá em abril. Um faturamento superior a 20% vai ter que retroagir. Imagina pagar tudo com juro e multa, gente. Então, há circunstâncias que você pode, diante de um planejamento, ter um desenquadramento, por exemplo, no mês subsequente. Mas são estratégias de planejamento que você tem que ter com um profissional. Depois do leite derramado, não adianta. Alcançou os 81 mil ali, mais do que 20%, já tem um efeito, né? Então, esse cuidado tem que ponderar muito. E o controle financeiro, pessoal, você precisa saber quanto entra, né? Ok, tô fora, teve um faturamento bacana, que legal, que bom que você tem um faturamento bacana, né? Você vai para uma outra forma de tributação, o Simples Nacional. O Simples Nacional ele é um pouco mais robusto e mais próximo de tributações de pessoas jurídicas, porque em relação à tributação, você vai tributar o valor, a tua base tributária, o valor que você cobra pela tua prestação de serviço ou o valor do teu produto, né? Então, a tua base tributária é o que você cobra, independente do teu custo, tá? Então, inicialmente, a minha base é isso. E aí você vai ter incidência de um percentual um percentual específico que ele vai ser determinado pela tua receita bruta dos últimos 12 meses. Então, mensalmente eu tenho alíquotas diferenciadas. Quanto mais eu faturo, maior é a minha receita. Então, tu não tem uma alíquota fixa, que ela vai variando conforme o teu faturamento. Diminuiu o faturamento, diminui a alíquota. Isso se chama cálculo de alíquota efetiva. É bem específico, mas o que a gente precisa saber aqui para empreender? Quanto mais fatura, maior vai ser o percentual da tua tributação, né? Então, não tem um percentual fixo, por exemplo, ele vai sendo alterado, tá? E aí, quando você entra nesse regime de tributação simples nacional, você tem a divisão em anexos, né? Então, se você comércio é um anexo, se é serviço é outro anexo, e aí começa a ter a situação, inclusive, de verificar se é vantajoso estar nesse regime. Mas você tem a folha de pagamento incluída, só tem um anexo que não, que é o anexo 4, mas via de regra, né? Tem a parte de patronal, e a gente estava até conversando aqui no intervalo, vou trazer para cá, né? Você, por exemplo, pode ter um prolabore mais interessante, né? Pode incluir um prolabore legal na tua empresa, a parte patronal já está ali incluída, exceto para as atividades de construção civil, jurídicas, né? Atividades jurídicas, que daí é por fora, né? Outra forma de tributação. E também design de interiores, também daí são situações bem específicas daí, né? Daí a gente já entra num tema mais específico. Mas o legal do Simples Nacional é que se você tem um faturamento, até 4.800.000, que é a tua opção por esse regime, você tem uma simplificação no processo tributário, mas sempre com planejamento tributário, né, Evandro? Perfeitamente. Isso facilita para você enxergar ao longo de um período, né, ao longo de um ano, quanto que você vai desembolsar, com base até em previsão de faturamento, quanto você vai desembolsar de tributos. Não é verdade? Perfeito. Isso ajuda, porque você está se antecipando daquilo que você vai pagar. Imagina você saber, né, tudo que vai pagar e você ficar controlando o seu faturamento, né? Isso ajuda bastante. Que nós temos milhões de empresas no Brasil com isso, né? Também é comum de encontrar, às vezes
2 ou 3 simples ligados a algum tipo de determinado negócio. Às vezes é comum encontrar para aproveitar um certo benefício, né? Isso também naturalmente acontece, né? Então você tem lá 3 CNPJs, optando pelo simples, ligados, né, entre si com um determinado tipo de negócio. Isso é comum às vezes encontrar. Diferente do MEI, o Simples Nacional tem esse processo de planejamento tributário, né, de estratégia de planejamento, né, porque eu, pessoa física, se eu sou Simples Nacional, eu posso ter mais do que uma empresa, tranquilo. Então, a Ana Paula tem uma empresa de venda de calçados, a Ana Paula tem uma empresa de consultoria, a Ana Paula tem uma empresa de contabilidade. As 3 podem estar no Simples Nacional? Elas podem estar no Simples Nacional. Daí tem alguns cuidados, né? Porque cada empresa vai ter o seu faturamento individual. Isso é planejamento tributário, isso é estratégia tributária. Pode acontecer? Pode. É favorável? É, porque individualmente cada receita vai ter a sua tributação. Cuidado! Quando você tem um sócio em comum em mais do que uma empresa, a Receita ela manda para si, só para te verificar se você pode continuar usufruindo desse benefício, porque estar no Simples Nacional é um benefício. O faturamento das nossas 3 empresas aqui no nosso exemplo tem que somar para que você permaneça nesse regime de tributação, mas só para enquadramento. Tributariamente, que é a estrutura vantajosa, você pode individualmente tributar segregadamente, né? Isso é muito interessante, isso é um planejamento estratégico, gente, que você segrega com essa circunstância de mais de uma empresa, né? Só toma cuidado, sócio em comum, né? Tu tem a situação aí de ter a possibilidade de somar só para se manter nesse regime de tributação simplificada dessas empresas, né? Tem uma regrinha específica, né? Legal. Simples Nacional, acho que o nome resume um pouco para facilitar. É mais simples, né? É mais simples, né? Principalmente por conta da tributação. Eu acho que o foco é esse, né? Posso até dar uma dica aqui? Pessoal, interessante, tá? Sempre planejamento tributário, sempre planilhar. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos, todos o pessoal de consultoria que eu faço, assessoria, tem que planilhar, não dá para dizer assim, é sim ou não, né? Mas se você aí está dentro de uma empresa de comércio, se você é uma indústria e serviços que não são profissionais, né? Que não são profissionais, exceto contabilidade, tá? Mas que não são profissionais, então, que não são, por exemplo, medicina, que não é medicina veterinária, fisioterapia, são trabalhos profissionais. Então, se você é comércio, um serviço que não é profissional e você tem, via de regra, um faturamento no ano calendário até 2.800.000, tá? Dessa tua empresa, via de regra, o Simples é mais vantajoso do que as outras possibilidades de tributação, mas nunca deixar de observar e planilhar, né? Beleza. Gente, nós vamos fazer mais um intervalo. Agradecer, a Jennifer fez uma pergunta aqui para disponibilizar o site onde pode encontrar a lista citada das opções do MEI, tá? E o Oreste Melo está assistindo o programa, parabéns pelo programa, meu grande amigo Oreste. Amanhã é dia do seu programa, amanhã eu estarei lá assistindo. Isso aí, tá? A Jennifer é Portal do MEI. Ele recentemente trocou esse endereço, tá? Mas existem alguns sites, alguns endereços muito similares. Você entra, não é o portal do governo. Então fica de olho, às vezes é uma empresa de contábil dando informações sobre o processo do MEI. Então você vai encontrar lá sempre a extensão .gov, .org, e aí você vai encontrar essa extensão, aí você sabe que é o portal do MEI do governo federal, lá onde você tem acesso aos serviços, tá? Mas digitando no MEI, digitando no Google, né, o famoso Google, portal MEI, serviços MEI do governo, daí vai direto para o site, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo, voltaremos em seguida, fique aí.
Estamos de volta ao programa Empreender com Evandro Moritz. Muito conteúdo para lhe ajudar na sua caminhada empreendedora. Quero agradecer aqui o Ricardo Vepo, está assistindo o programa no Face. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Grande amigo da agência RAF International, lá perto do aeroporto do Floripa Airport, ok? Bons negócios aí. A Jennifer agradeceu a dica, ok. Estamos no último bloco. Temos que passar algumas dicas, Ana, para a gente finalizar, porque o programa daqui a pouco está terminando. Ana, algumas dicas em geral sobre a questão do tema para o nosso empreendedor? Sim, Evandro, tem várias dicas para vocês. A gente está aqui tratando, né, de várias situações já específicas, né? Mas o grande detalhe, né, que eu vejo como dicas, né, você segregar a tua receita de pessoa física, de pessoa jurídica, quando você quer começar a empreender, para que você possa realmente verificar o que é ganho na pessoa física e na pessoa jurídica, né, principalmente para ver se é interessante você manter aquele negócio da forma que está, inclusive até ter uma estratégia de mudança de negócios, né? Sim. Então é importante, né? E depois, a partir do momento, tá legal, é pessoa jurídica, ok, você escolher essa forma de tributação interessante para você, né? Se você tem aí uma expectativa, né, de faturamentos específicos, você já pode pensar no enquadramento tributário. Mas o planejamento da tua empresa, ele sempre tem que estar vinculado com toda a estrutura da sua empresa. Ou seja, planejamento tributário tem que estar junto com o planejamento financeiro, tem que estar junto com o planejamento estratégico da tua empresa, porque se você tem uma estratégia e você esquece do tributário, você vai levar várias possibilidades de infrações e de multa, porque você esqueceu de ver, olha, eu tenho um planejamento estratégico de um faturamento muito maior. Se você esqueceu de olhar o tributário, você vai ter multas desnecessárias, Evandro, né? Então, essa estrutura de quando você vai empreender, esses planejamentos financeiros, tributários, né, de estratégia do teu negócio, né? Isso tem que estar junto e caminhando junto com uma visão global, porque daí você vê o teu negócio de cima como empreendedor, de fato, como proprietário, dono daquela ideia, né? Isso é muito importante, né? Reforçando o papel do contador. Perfeito. Vamos reforçar, porque é um profissional que tem que ajudar. Saber muito bem escolher, como você falou. Sim. Né? Se realmente é só uma obrigatoriedade ou não, ele é o teu parceiro de negócio. Isso é muito importante, Evandro, porque assim, é o que eu falo, né? Eu tenho alguns contatos com empreendedores mesmo, né? Eles falam assim, Ana, o que eu faço agora? A primeira dica que eu dou, procura um profissional que você se identifique. E tem muito profissional muito bacana no mercado, sabe? Faça uma busca e pergunte para pessoas que você acredita, né? Então, por exemplo, você vê um negócio acontecendo bacana, pergunta quem que é o teu contador, né? Ou conhece que o Evandro, quem que você indica como contador? São pessoas que vão trazer essa estratégia importante desse parceiro para você. E um detalhe, tá? E é tranquilo, a pessoa que eu me identifico como contador é o fulano, o João. O que o Evandro se identifica é a Maria. Tá tudo certo. Cada um tem as suas necessidades, né, as suas questões, o que é importante, né? Então, sair de uma situação, lógico, né, a gente está saindo do pressuposto que esses profissionais são bons tecnicamente. Não é isso que a gente está falando. Tem que ser bons, né? Porque isso é o básico. Né? Agora também ter essa afinidade, né? Porque esse contato, isso é muito importante, porque isso é para criar parcerias, né? E isso é muito importante, né? Show! Estamos terminando. É uma pena. Passa voando, né? Que pena. Ana, eu queria que você se despedisse um pouquinho do nosso telespectador, passasse teu contato aí na rede social, se algum colega queira, né, acompanhar teus trabalhos, teus vídeos, o teu material que você publica. Por favor, Ana, se despeça aí do nosso telespectador. Sim. Então, gente, muito obrigada, Evandro, né? Obrigada por essa abertura, né? Que a gente possa falar realmente de empreender, né? Com a parte tributária, que é uma coisa que eu amo, né? A parte tributária, que eu possa aí trazer algumas circunstâncias e dicas para vocês que são interessantes, né? Muita gente fala, parte tributária. Gente, faz parte do negócio, é importante, é interessante. Quem quiser me seguir, eu tenho lá um Instagram, Ana P. Haskel, que é o meu sobrenome, né? Haskel. Eu vou estar lá à disposição de vocês e muito obrigada, Evandro. Qualquer situação, estou aqui à disposição. Agradeço demais. Muito agradecido por vocês aí estarem assistindo, estarem acompanhando. Estou muito feliz com a participação, cada vez mais elogiando o programa, recebo várias mensagens, porque aqui tem muito conteúdo e eu estou aqui para lhe ajudar na sua caminhada empreendedora. Conte comigo, um grande abraço,
Por quê? Porque nós estamos juntos nessa jornada empreendedora. Até a próxima edição do programa. Aí eu vou complementar aqui um soquinho aqui na câmera.